Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos que estão acompanhando a nosso programa nessa manhã. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus venha com a sua infinita e grandiosa misericórdia sobre você, sobre a tua família, para abençoar, para transformar tudo. Vamos orar? Vamos pedir a bênção de Deus em oração nessa manhã de domingo? Graças, Senhor, pela tua presença, pela tua misericórdia infinita e grandiosa, que é conosco, que nos ajuda, que nos fortalece por todo o caminho que devemos andar. Meu Deus, venha nos dar a direção da tua palavra, que é luz para os nossos caminhos, Senhor. Nós entregamos às tuas mãos a vida das pessoas que estão enfermas, que sejam curadas, que sejam livres. Liberta os cativos, os presos, abre as portas e faz milagres nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Glorificado seja o Senhor, graça e paz ao seu coração. Deus está contigo em todo tempo, em toda situação. Meus amados, meus queridos, sabe que Deus ele sempre faz chegar no coração, no nosso coração, a palavra de fortalecimento e fé, que nos faz recordar, relembrar que Deus está conosco, que não devemos temer. Eu estava lendo nessa manhã o Salmo 23, versículo 4, uma passagem bíblica que todos nós conhecemos de cor e salteado, temos já memorizado. Senhor, no meu pastor, nada me faltará. Aí diz assim a palavra: embora que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me confortam. Então Davi, ele estava caminhando pelo vale da sombra da morte, ou seja, havia aí uma situação em que a morte, o perigo da morte estava ao redor. Talvez fosse um campo de batalha. Davi estava aí sendo ameaçado de morte, perseguido pelos seus inimigos. De repente flechas estavam voando por sobre a cabeça dele. E ele, como eu, como você, como qualquer ser humano, quando nós vemos o perigo, quando nós enfrentamos o perigo, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é ter medo. Meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Não é verdade? Eu estava explicando aqui, hoje, no culto dessa manhã, que você tem que aprender a confiar no sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. E aí, quando você está em perigo, quando você está cruzando o vale da sombra da morte, um perigo se aproxima de acidente, do que seja, você tem que dizer: o sangue de Jesus tem poder. Amém? Sangue de Cristo tem poder. A minha avó, que já está com o Senhor, e ela que começou a obra de Deus na nossa família, ela que semeou a palavra do Senhor Jesus em cada coração. Hoje somos pastores na família, cantores, servos de Deus, todo mundo servindo ao Jesus. E começou com ela. Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu ia na casa dela e ela, qualquer coisa que acontecia assim na rua, ela falava: sangue de Cristo tem poder. E eu ficava olhando. E ela ensinava: vocês têm que fazer isso, clama o sangue de Jesus. Davi estava andando no vale da sombra da morte. Ele gritou assim: não temerei, nada temerei, porque o Senhor está comigo. Ele afirmou a fé dele. Sabe, às vezes acontecem situações na vida da gente, experiências desagradáveis que vêm transformando, mudando
tudo da nossa vida, enfrentamos situações que nos chocam. Quantas vezes você está em casa e alguém liga para você e você atende o telefone e a notícia que você recebe, a notícia que você vê, te deixa em choque. Você não sabe nem o que dizer, nem o que falar. Te chocou, ou seja, foi algo muito forte. Mas você tem que confiar em Deus. Você tem que continuar confiando no Senhor. Eu escrevi aqui em espanhol e eu deixei aqui para vocês. Olha só, Deus sabe disso. Deus sabe que tem momentos de sombra da morte. Deus sabe que tem momentos de perigo. Deus sabe que existem dias maus. Então Ele estabeleceu um sistema interno dentro de nós, um sistema de encorajamento, um sistema feito para encorajar, para fazer sair de dentro de nós uma força, uma confiança. E esse sistema que está dentro de nós, que nos ajuda nos momentos difíceis, é a fé, é confiar, é crer em Deus, é ter certeza de que Ele está conosco. Amém? Como nosso Senhor e Salvador pessoal, Ele sabe que nós vamos enfrentar contratempos, desvios, momentos em que você vai estar paralisado, sem saber como enfrentar. Lembre-se que Deus tem um propósito para você e esse propósito tem que ser cumprido. Davi viu flechas lá voando, havia o temor da morte, mas ele sabia, não, peraí, Deus está comigo, não vou temer, porque Ele tem um propósito para cumprir na minha vida. A minha vida não vai acabar, essa doença não vai me matar, esse problema não vai destruir a minha vida, o meu trabalho, a minha família, porque tem um propósito de Deus para cumprir-se na minha vida. Aleluia, glória a Deus, diga glória a Deus, o meu propósito vai se cumprir. Aí você sabe que quando você está aí lutando no campo de batalha, no meio da guerra, você está enfrentando problemas tremendos, é a casa, é a família, o trabalho, a saúde, você está vendo a sua vida sendo atacada por um redemoinho, por um furacão. Às vezes parece que entra um furacão na nossa vida e deixa tudo de pernas para o ar. Aí você já percebeu que todas as vezes que você está no meio do furacão, que você está no meio da tempestade, no meio da guerra, alguém começa a atacar você, alguém começa a provocar você, do nada, você nem entende o que está acontecendo, você está ali, enfrentando essa tempestade, esse problema, e aparece aquele familiar, aquele que diz que é teu amigo, aquele que diz que é com você, e começa a te atacar, começa a te provocar para brigar, começa a falar mal de você, começa a fazer fofoca do teu nome. Isso é uma armadilha do diabo. Essa pessoa está sendo usada pelo Satanás para trazer uma armadilha. Como é que o caçador ele caça? Ele coloca ali uma isca, um pedaço de carne, por exemplo. Aí o animal vem, ele vê aquela isca e fala, ih, beleza, carne de graça. Mas ele não sabe, o animal não sabe que quando ele abocanha aquela isca, ele fica preso. O peixe, quando morde o anzal, fica preso. O animal, quando ele abocanha aquela isca, aquele pedaço de carne, uma armadilha cai em cima dele. Ou então abre o chão e ele cai para dentro de uma cova. Ele está preso. Está preso, você está preso, não tem como sair. Cuidado com a armadilha do diabo. O diabo vem, coloca uma mulher, coloca um homem, coloca uma pessoa para vir te provocar, para você cair na tentação, para você cair no pecado, para você cair no mal. E aí o que acontece com a tua batalha que você está batalhando? O que acontece com a luta, a guerra que você está enfrentando, o furacão, a tempestade? Nada se resolve, fica tudo perdido, porque você vai estar desviando o teu foco para aquela confusão. Eu estava lendo aqui em 1 Samuel, capítulo 30, quando você tiver tempo, leia na sua casa. Davi, ele foi enfrentar
os amalequitas, né? Aí ele saiu com o exército todo para enfrentar os amalequitas, e ele deixou atrás os idosos, os velhos, as mulheres e as crianças. Mas não ficou ninguém para proteger o arraial, a aldeia do Davi. Aí, enquanto ele estava lá enfrentando os amalequitas no campo de batalha, na guerra, que fez o inimigo? O inimigo, eles dividiram as forças. Olha só, o crente, a pessoa que é de Deus, nunca pode dividir forças, mas o inimigo divide força. Ele manda um atacar aqui, outro atacar ali. E você não está preparado, você cai. Enquanto Davi estava lá brigando, guerreando com os amalequitas, a outra parte entrou, deu uma volta, entraram dentro do acampamento, queimaram as casas, destruíram tudo e levaram as crianças e as mulheres cativas. Só deixaram os velhinhos para trás. Coitados velhinhos. Deixa esses velhinhos aí. Deixaram os velhinhos. E aí, quando Davi voltou da batalha lá, poxa, essa batalha foi difícil. Quando ele chegou lá, encontrou todas as casas queimadas, tudo destruído. Eles levaram as riquezas, os objetos, as mulheres e as crianças. Aí disse que os soldados começaram a chorar, que houve um clamor, que houve um choro tão grande, Davi chorando também, todo mundo chorando, todo mundo desesperado. Aí eu estava explicando aqui de manhã, tudo bem, mas chora na presença de Deus, porque quando você chora na presença de Deus, Ele te dá força, te dá vitória. Fica um chorando para cá, outro chorando para lá, e o que é que acontece? Não acontece nada. Aí no meio disso, alguém se levantou lá e disse assim: a culpa é de Davi. Porque Davi era o líder, né? Porque Davi que estava à frente. E aí disse assim, olha, capítulo 30, versículo 6 de 1 Samuel. Davi ficou muito angustiado, porque os homens estavam falando em apedrejá-lo. Olha só, Davi também perdeu as mulheres. Diz que levaram as duas mulheres de Davi e seus filhos. Então Davi também estava sofrendo, mas ninguém respeitou a dor de Davi. E é assim, meu irmão, às vezes você está numa dor, você está num sofrimento e chega aquele teu familiar para te atacar, ele não está nem aí, ele não respeita a tua dor, ele não respeita o teu problema, ele não respeita o que você está passando. Aí sabe o que acontece? Começa a te atacar, e começa a tirar pedra em você, para ver o que você vai. O diabo mandou essa pessoa, Satanás prepara isso, para ver o que é que você vai fazer. O diabo levantou um lá para dizer: vamos apedrejar Davi. Aí outros: vamos, é culpa de Davi. Aqui diz assim: cada um tinha um espírito amargo por causa dos seus filhos e suas filhas. Mas Davi encontrou força no Senhor, seu Deus. Davi não respondeu: vocês vão me tacar pedra? Eu vou tacar pedra em vocês também. Vocês vão me atacar? Vou atacar vocês também. Não, Davi, ele foi buscar a solução. É como se, desculpa a expressão que eu vou falar agora, eu estava explicando aqui de manhã. Davi falou assim: não tem tempo para essa palhaçada de ficar jogando pedra um no outro. Isso não vai resolver, isso não vai trazer nossas mulheres de volta, isso não vai trazer os nossos filhos. A gente tem que buscar de Deus para ver uma solução, uma saída. Pastor, eu estou sempre caindo nessa armadilha então, porque no meio que eu estou naquela guerra, aqueles problemas, vem alguém, começa a me atacar, eu vou lá, disputo, bato boca com aquela pessoa, brigo com ela, ela faz fofoca de mim, eu faço fofoca dela. E aí, os inimigos estão com a sua família, e o diabo está lá destruindo o seu lar, o seu casamento, os seus filhos, o seu trabalho, a sua saúde. Aí diz aqui, se você continuar lendo o versículo 7 e 8, diz assim que Davi, ele foi e consultou o Senhor, ele buscou o Senhor, falou: Senhor, o que eu devo fazer? Eu devo ir atrás dos amalequitas para poder lutar e recuperar o que foi tomado nosso? Eu vou recuperar o que eu perdi? Aí Deus disse assim a Davi: não, pode ir, Davi, vai atrás, vai detrás dos seus inimigos e luta, você vai recuperar tudo que você perdeu.
Que bacana, né? Que maravilha, igreja. Oh, aleluia. Deus está falando com você também. Não perde tempo com palhaçada, não. Não perde tempo com aquela pessoa fofoqueira, com aquela pessoa que só vive querendo arrumar confusão com você. Tira, bloqueia ela, bloqueia. Ó, ih, caramba, aqui, ó. Já mandou fulano outra mensagem aqui, dizendo que fulano está falando mal de mim, e que ela não gosta de mim, e que está falando... Sabe o que acontece? Você diz assim, ó, sabe o que, fulano? Vou te bloquear por 2 meses, porque eu estou numa guerra aqui, eu estou enfrentando lutas, eu tenho que lutar para ser curado dessa doença, para vencer essa dificuldade na minha casa. Eu não tenho tempo para palhaçada, vou te bloquear. Pum, 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 bloqueia. Ah, mas pastor, aí aquela pessoa vai falar, mas ela não está falando mal. Qual é a novidade? Ela já está falando mal de você, ela já está fazendo fofoca sua, ela já está te acusando diante de todo mundo. Então bloqueia. Ela vai continuar falando mal, mas só que você não vai saber, não vai chegar a você. Você tem que ficar enfocado. Deus disse a Davi, deixa esses caras aí, com o negócio de pedra aí, vai lá buscar o que você perdeu, recuperar o que te foi roubado. Davi foi com os valentes, entrou lá, ele acabou com o exército dos amalequitas. E aí sabe o que acontece? Diz a Bíblia que ele recuperou tudo. Ele recuperou as mulheres, ele recuperou os filhos, ele recuperou as riquezas e ainda trouxe as riquezas que ele roubou, que ele conseguiu tirar dos inimigos. É isso, meu amado, é isso, meu querido. Deus, Ele também quer que você recupere. Deus também quer que você recupere o que está perdido. Mas para você recuperar o que está perdido, você tem que olhar para Jesus, você tem que se enfocar em Jesus e andar com Jesus. Mas com Deus, Deus lhe bendiga aos três. Passe boas semanas. No, pastor, no queríamos interrumpirlo. No, que le Dios lo bendiga, gracias. No, es que la camarita solo está para él con eso. Yeah. Vá com Deus. Ah, sí, Tú no puedes hacer así. Então, meu amigo, meu amado, meu querido, nessa manhã Deus está falando no seu coração. Nessa manhã Deus está mostrando que Ele quer te dar vitória. Deus, Ele encorajou Davi. Ele fez Davi se lembrar que ele tinha um relacionamento com Deus, que ele servia a Deus, que Deus estava com ele. Por isso que você vê, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Lembra, meu amado, minha amada, queridos, você tem uma vida com Deus, você serve a Deus, você crê em Jesus, não aceita isso. Deus quer agir na sua defesa, Deus quer ajudar você com essas tribulações. Deus quer, Ele quer fazer algo. Aí você diz, então por que Deus não está fazendo? Porque Ele está esperando você clamar. Você tem que clamar, você tem que buscar. Deus, Ele tem um sistema operacional. O sistema operacional de Deus é assim: eu clamo, Ele responde. Mas se eu não clamo, Ele não pode responder. Então busca Deus, confia no Senhor. Davi, ele se encorajou com Deus. Davi acreditou que Deus era com ele. Davi foi capaz de buscar em Deus, pedindo sobre uma direção. Ele pediu direção. Ele tinha fé que Deus tinha provisão, que Deus tinha proteção e que as promessas dele seriam cumpridas na vida dele. Eu estava lendo também o Salmo 27, versículo 14, que diz assim: espera pacientemente no Senhor e seja forte e corajoso. Espere pacientemente pelo Senhor, espera em Deus, igreja. Seja corajoso, seja corajosa, seja valoroso, seja valorosa, seja bravo. Eu sei que não é fácil, eu sei que você diz, mas não, às vezes eu não tenho forças, pastor. Busca em Deus, Ele te dá essa força. Salmo 31, versículo 24 diz: sede fortes e corajosos, todos os que esperam no Senhor. Amém? Confia em Deus, igreja. Davi foi com os valentes, recuperou as mulheres, recuperou os filhos, recuperou as riquezas e ainda trouxe os desposos de guerra.
Meu Deus, meu Pai, eu entrego na tua mão agora, nesse momento de oração, com essa fé, a confiança no coração de que nós não podemos cair na armadilha do diabo, que envia pessoas para querer atacar nossa fé, para desviar nossa atenção, para a gente ficar ali olhando e brigando e discutindo e respondendo às pessoas, quando nós devíamos estar no campo de batalha, lutando, buscando a solução, a resposta do Senhor. Ajuda, meu Pai, essa pessoa a dizer como Davi: nada temerei, não temerei, porque o Senhor está comigo. Cura, liberta, salva, transforma, faz a obra em cada vida, para a glória de Deus. Eu entrego em nome de Jesus. Graças a Deus, meu irmão, minha amada, meus queridos, Deus está contigo, não teme. E aprende, hein? Pega o telefone e bloqueia. Ó, irmão fulano, não vou falar com você mais não, vou te bloquear aqui no celular. Por quê? Ah, porque você só fica aí falando de fofoca, falando mal da vida dos outros, atacando. Eu não tenho tempo para essa palhaçada. Eu tenho que lutar pela minha família. E aí você bloqueia, deixa para lá, e você não sabe quem está falando, deixando de falar, porque você está nas coisas de Deus. Deus abençoe, fica com Deus, um abraço.